Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Eu gostaria hoje de estar compartilhando com vocês mais uma história. Estamos na terceira história das 5 mulheres que estão descritas na genealogia de Jesus. As 5 únicas mulheres citadas na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de Ruth. Hoje nós vamos falar da Moabita. Para você poder entender mais ou menos o contexto, Ruth é uma Moabita que acaba se casando com o filho de Noemi, um dos filhos de Noemi. Noemi, por conta da fome, por conta da escassez, da dificuldade que a terra dela está passando naquele momento, ela e seu marido vão embora para Moabe. Depois de algum tempo, os filhos de Ruth acabam se casando com moabitas, Ruth e Orfa. Porém, a Noemi acaba perdendo seu esposo e também os filhos. E ela nesse meio aí, vivendo esse luto terrível, de ter perdido seu marido, logo depois ter perdido os filhos, ficado apenas com as noras, ela decide voltar para sua terra natal, porque ela ouve que lá na terra natal dela está tendo um tempo de bênção. O Senhor está abençoando aquela terra, então ela decide voltar. E no caminho, ela diz para suas noras voltarem para a casa de seus pais, para que elas tenham a oportunidade de se casar de novo, porque Noemi não tem mais filhos para que elas se casem e já é avançada em idade. Então, Orfa decide voltar, porém Ruth decide em seu coração ficar e estar com Noemi. E Noemi insiste, porém Ruth responde isso. Olha isso, que coisa linda. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Eu creio que Noemi e Ruth, quando decidem ir, e Noemi começa a questionar e a dizer, a insistir para que Ruth volte embora, e Ruth decide falar essas palavras. É aqui que o Senhor vira uma chave na vida de Ruth. É aqui que o Senhor decide fazer de Ruth uma mulher muito abençoada. Porque ela veio de uma cidade onde o povo adoravam outros deuses. Ela está vivendo ao lado de uma mulher que viveu lutos. Não foi um luto, foram lutos. O esposo, os filhos, uma mulher que está se vendo sozinha, que está murmurando, está rixosa, está amarga. Uma mulher que está reclamando o tempo todo da sua história, da sua vida, daquilo que aconteceu com ela. E ainda assim, Ruth, mesmo com todo esse cenário, mesmo com todas as reclamações e murmurações da sua sogra, ela decide acompanhar a sua sogra e faz essa declaração de fidelidade. Essa declaração de fidelidade não somente a Noemi, mas também ao Senhor. O seu Deus será o meu Deus. Você está reclamando dele, você está colocando a culpa nele, você está dizendo que o Senhor foi ruim com você, que o Senhor não foi bom para você. Mas eu quero esse Deus. É algo tão tremendo, porque as pessoas hoje em dia têm medo de pregar o verdadeiro evangelho. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer que o Senhor também causa dores, que o Senhor também tira,
que o Senhor também mata, que o Senhor também castiga, que o Senhor nos prova, que o Senhor nos coloca na fornalha, que o Senhor nos coloca na cova de leões, nos coloca e nos deixa no deserto ou no vale de ossos secos. As pessoas têm medo de falar a verdade do verdadeiro evangelho, mas Ruth, mesmo ouvindo as reclamações e vendo o verdadeiro evangelho ali, diante da vida da sua sogra, ela decide servir a esse Deus. Ela decide em seu coração que ela quer esse Deus. Ela não quer os deuses dos seus pais, da sua terra natal. Ela quer o Deus de Noemi. Ela quer o Deus que a sua sogra vive reclamando. É muito tremendo isso. É tão maravilhoso essa história, é tão rica essa história. A história de Ruth, uma mulher que está vivendo um luto. Ela está vivendo um luto e ela mesmo assim decide se levantar. Ela decide se levantar, ela decide ser fiel à sua sogra e ao seu Deus, porque agora o Deus de Israel é o Deus de Ruth. E ela decide em seu coração ser fiel. E nesse momento eu creio que Deus virou uma chave na vida de Ruth. Porque Ruth, quando chega na cidade, assim que chega, decide ir trabalhar, decide ir buscar o alimento para ela e para sua sogra, que já é avançada em idade. E ela decide ir trabalhar. E quando ela vai trabalhar justamente aonde? Deus envia ela justamente aonde? Nos campos de Boaz. O homem que o Senhor escolheu para que pudesse redimir a vida de Ruth, para que pudesse ser o remidor da Ruth, para que pudesse ser o esposo dela e dar a ela uma nova história, dar a ela um novo ciclo. E é muito tremendo isso, porque eu me lembro muito da passagem de Isaías, que diz assim, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Num ano de luto, o Senhor deu a Isaías a maior de suas experiências com ele. No ano de luto. É tremendo. E é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui que Ruth está vivendo. No ano do seu luto, no ano da sua dor, no ano em que ela poderia simplesmente deixar tudo e ficar tão rixosa quanto a sua sogra e não ir trabalhar, não pensar no dia de amanhã, não pensar em viver algo diferente e simplesmente ficar lá reclamando, mas não, ela decide viver o luto de uma forma diferente, avançando, ela decide viver o luto de uma forma diferente, fazendo aquilo que precisa ser feito, fazendo aquilo que precisa ser feito para que o Senhor as abençoe. Porque não basta ficarmos achando que é só orar, não basta ficarmos achando que é só esperar, senta e espera. Não, o Senhor quer que você ore, mas que você também haja. Oração, orar e ação é para reagirmos ainda no meio da dor, ainda no meio de uma dor, ainda no meio de um luto, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, Isaías viveu uma experiência extraordinária. Ele viu o Senhor, ele teve os seus pecados perdoados, porque o Senhor tirou uma brasa viva do altar e colocou em seus lábios. E todo o seu pecado foi perdoado. E então o Senhor disse: a quem enviarei? A quem enviarei? E então Isaías diz: envia-me a mim, Senhor. É sobre isso.
Ainda que você esteja passando por dores, ainda que você esteja num ano de luto, ainda que você esteja em um ano onde tudo parece ter dado errado, envia-me a mim, Senhor. Vá viver aquilo que Deus tem para você. Essa mulher entendeu isso e ela viveu o que Deus tinha para ela. Amém?